Olá pessoal, questão aí de número 19 da prova de Itaquaquecetuba, VUNESP 2016. Questão de número 19 está aqui do ladinho para vocês lerem. No arquivo de um escritório, a razão entre o número de gavetas vazias e o número de gavetas contendo documentos era de 3 para 7. Após duas gavetas vazias serem ocupadas com documentos, a razão entre o número de gavetas vazias e o número de gavetas contendo documentos passou a ser de 1 para 3. O número total de gavetas vazias que restou no arquivo foi A 15, B 13, C 10, 8, D 8 e E 5. Pessoal, para resolver esta questão, nós vamos primeiro ter que teorizar um pouquinho e falar um pouquinho sobre a razão e a proporção, tá ok? Então, eu vou aqui utilizar uma outra folha para a gente fazer isso para vocês. Vamos lá. Vamos falar sobre a teoria aí da razão e proporção. Pessoal, o que é uma razão, hein? Ó, depois a gente volta no problema, ok? Uma razão é uma divisão. Então, por exemplo, assim, ou, né? Posso representar assim, ó, 3 para 7. 3 sobre 7, ou 3 para 7. Eu não posso falar 3 sétimos, viu? Porque isso não é uma fração, é uma proporção, ok? A gente está falando de uma razão, né? Não é fração aqui, tá? A área de fração é uma outra área da matemática. O que significa essa razão? Vamos exemplificar para tentar ficar mais fácil. Digamos que eu tenho assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 alunos numa sala de aula, ok? E desses 10 alunos, o aluno 1, 2 e 3, esses três aqui são mulheres. E o aluno 4 até o aluno 10, todos eles aqui são homens. Então, vou ter um total aqui, ó, de 3 mulheres e 7 homens. Isso se a sala tiver 10 alunos. Então, se a sala tiver 10 alunos e os alunos estiverem nesta razão, nesta ordem, mulher está para homem, assim como 3 está para 7, significaria numa sala de 10 alunos que eu tenho 3 mulheres e 7 homens. É claro, se ele falasse assim, numa sala eu tenho alunos na proporção de 7 para 10. E ele falar 7 homens para 10 mulheres, o total de alunos mínimo que eu teria que ter é 17. 10 mais 7. Se eu tivesse um problema que falasse assim, os alunos na sala de aula estão na razão de 3 para 5. A cada 3 mulheres, por exemplo, eu tenho 5 homens. Ou a cada 3 homens, 5 mulheres, eu não sei o que o problema falaria. Eu quero que vocês entendam isso aqui, essa teoria bem básica. Quando eu falo que está na razão de 3 para 7, o meu total proporcional, neste caso, hein, pessoal? Neste caso aqui, ó, o total proporcional, ele é 10, ou seja, 3 mais 7. Esse é o total proporcional. Agora, a gente tem que lembrar que a razão e proporção, ele trabalha com números que às vezes não são reais, eles só são proporcionais. Por exemplo, vamos citar o exemplo aqui da sala de aula. Digamos que eu tivesse não 10 alunos, mas eu tivesse 20 alunos, ok? O total é 10. 20 é multiplicar por 2. Então, eu multiplico aqui por 2 as mulheres, multiplico por 2 os homens. E eu teria 6 mulheres para 14 homens. E se eu tivesse 30 alunos? Ora, então, aí nesse caso, eu faria a multiplicação de 3, que são as mulheres, para 3, que daria 9 mulheres na sala de aula, e 7 dos homens aqui, multiplicando por 3, eu teria 21 homens.
E se na minha sala tivesse 40 alunos, nessa proporção de 3 para 7? Então, nesse caso, eu multiplicaria 3 vezes 4 para obter 12. E aqui eu vou multiplicar 7, porque a razão é de 3 para 7. 7 vezes 4, 28. Reparem que 12 mais 28 dá o total 40. Se eu tivesse 30 alunos, 9 mais 21 seria 30. Se eu tivesse 20 alunos, 6 mais 14 vai dar 20. E se eu tivesse apenas 10 alunos, eu teria 3 mulheres e 7 homens. Repararam que o total proporcional vai ser sempre 10. Ó, 3 e 7, 10. 3 e 7, 10. 3 e 7, 10. Esse é o total proporcional. Mas o total real, ele pode mudar. Neste caso aqui teórico, ele seria variável. Variável. Ou seja, eu poderia ter 10 alunos, poderia ter 20, 30, 40, 50, 60, 70 alunos, que seria um total proporcional à razão de 3 para 7. Entendidos até aí? Ok? Entenderam? Tá. Então vamos pensar assim agora, ó. Pense no seguinte problema. Na seguinte situação. Vou virar aqui para vocês, ó. Vamos pensar na situação seguinte. Eu tenho uma sala de aula com 10 alunos, ó. Total real, tá? Total real são 10 alunos. Perfeito? E eu sei que o total proporcional seria 10. E a proporção seria os alunos, né, mulheres, em relação aos homens, estaria na razão de 3 para 7. Bom, é óbvio que se eu tenho 10 alunos e as mulheres estão para 3, assim como homens estão para 7, eu tenho 3 mulheres e 7 homens. Nenhum problema aí. Concordam? Nenhum problema. Agora, vamos imaginar o seguinte, que 2 mulheres abandonem o curso. Eu vou tirar 2 aqui. Mas eu tenho a sorte de outras 2 pessoas entrarem para o meu curso. Mas são 2 pessoas homens. Eu tinha 7, aumentando mais 2 homens, ficou com 9. Muito bem. 9? Eu tiro 2 aqui, né, pessoal? Desculpa. Aqui eu vou somar 2, né? Então, eu vou ficar 3 menos 2 dá 1 e 7 mais 2 dá 9. Agora sim, né? Eu tirei 2 daqui, 2 mulheres, mas entraram 2 homens. Muito bem. Olha qual era a proporção que eu tinha antes, de 3 para 7. E quando eu tirei 2 mulheres e coloquei 2 homens, eu fiquei na proporção de 1 para 9. Tudo bem até aí? Tá, mas vamos prosseguir, ó. Vou imaginar... Vê se você vai acompanhando também, porque é uma teoria que já vai explicar aquilo lá. Pessoal, agora imagine o seguinte, ó, que eu não tenha 10 alunos, mas eu tenho 20 alunos. Lembra que a proporção é de 3 para 7? Ó, a proporção é de 3 para 7. Muito bem. Para conseguir 20, eu vou multiplicar aqui o 3 por 2 e aqui por 2. Olha o que eu vou obter. Eu vou ter 6 mulheres, 7 vezes 2, 14, 14 homens. Continua sendo a proporção de 3 para 7? Continua. Mas vamos simular de novo aquela situação. 2 mulheres saem do curso, mas eu tenho a sorte de 2 homens entrarem no curso. Olha como fica. 4 menos 2, 6 menos 2, 4. 14 menos 2, 12. Não é isso? Muito bem. Eu tenho, olha, 6 e 4, ó, 20 alunos, tá? Agora eu tirei, ok? Pessoal, desculpa, ó, de novo aqui. Eu estou confundindo. 14 mais 2 é 16, pelo amor de Deus, não 12, né? Corrijam aí. Ó, 6 mais 14 é 20.
4 mais 16 continua sendo 20. Concordam? Continua sendo 20. Mas vamos simplificar essa razão aqui para ver onde é que eu chego. Vamos dividir isso aqui por 4. Vai dar 1. 16 é divisível por 4. Vai dar 4. Qual que é a razão que eu tenho agora? De 1 para 4. Veja, aqui deu 1 para 9. Era 3 para 7. Passou a ser 1 para 9 quando eu tirei 2. Era de 3 para 7. Quando eu tirei 2, passou a ser de 1 para 4. Vamos pegar uma outra situação hipotética, que eu tenho um total de 30 alunos, ainda na proporção de 3 mulheres para 7 homens. Bom, é só pegar 3 para 7, vou multiplicar por 3, eu vou ter 9 mulheres e 3 aqui, vou ter 21 homens. Reparem, 9 mais 21 dá 30. Está na proporção de 3 para 7. Mas, de novo, e por infortúnio, 2 mulheres saem, mas eu dou a sorte de entrarem 2 homens. Olha o que vai acontecer. 9 menos 2, 7. 21 mais 2, 23. Vamos simplificar aqui esta fração, essa razão. Se eu dividir 7 por 7, eu posso dividir por 7 por 1, porque é primo. Vai dar 1 aqui. Mas eu não consigo dividir 23 por 7. Então, a proporção aqui é de 7 para 23, eu não tenho como mexer nela. Calma, pessoal, paciência aí que vocês vão entender onde eu quero chegar, hein? Tem que ter paciência. Vou imaginar que o total seja de 40 alunos. De novo, na proporção de 3 para 7, eu teria 4 vezes 3, que é 12 mulheres, e 7 vezes 4 eu teria 28 homens. De novo, eu perco 2 alunos, mas ganho 2 alunos homens. Sai 2 mulheres. Eu fico com 10 mulheres. 28 mais 2, 30. Vamos simplificar essa razão. Vamos dividir aqui por 10, vai dar 1. Vamos dividir aqui por 10, vai dar 3. Muito bem. Eu tinha a proporção 3 para 7. E agora, tirando 2 daqui, colocando 2 aqui, eu tenho a proporção de 1 para 3. Estamos entendidos? Sim. Entenderam essa teoria? Espero que sim. Agora eu vou no probleminha nosso. Acompanhe aqui comigo, pessoal, de novo o problema. No arquivo de um escritório, a razão entre o número de gavetas vazias, ok? Gavetas vazias e gavetas cheias, ou seja, que contém documentos, é de 3 para 7. 3 para 7 são as vazias em relação às cheias. Tudo bem? Ok. Reparem aqui, ó, o total proporcional. O total proporcional. Qual é? É 10. Então, eu sei o quê? Eu vou saber que o meu total real, que é realmente a quantidade real de gavetas total, cheias, vazias e cheias, tem que ser ou 10, ou 10 vezes 2, que é 20, ou 10 vezes 3, que é 30, ou 10 vezes 4, que é 40, e assim por diante. 10 vezes 5, 50 e tudo mais. Volta um pouquinho a fita aí e vê que foi isso que a gente fez na aula anterior. Na aula não. Agora há pouquinho, tá certo? Muito bem. E se vocês notarem aqui, eu acho que eu vou até mostrar para vocês. Olhem aqui, voltando aqui. Antes, pessoal, vamos ler o resto do problema, né? Vamos lá. Após 2 gavetas vazias serem ocupadas, o que é 2 gavetas vazias serem ocupadas? Veja, eu vou tirar 2 dos vazios, menos 2 aqui em cima, né? Ó, vazia em relação às cheias. Eu vou tirar 2 aqui, mas ao mesmo tempo eu vou somar 2 aqui. O total, pessoal, não vai se alterar. Vai continuar o total sendo ou 10, ou 20, ou 30, ou 40, ou 50 e assim por diante. Porque as gavetas que deixaram de ficar vazias passam a ser cheias.
ok? Muito bem. Observem aqui, ó. É o que está na folha anterior que eu ia mostrar para vocês. Vamos transportar essa situação última aqui, ó, na razão de 3 para... Eu estou repetindo esta operação aqui para vocês, ó, esta aqui, tá? A proporção é 3 para 7. Se eu multiplicar aqui por 4 e aqui por 4, eu vou ter 12, 28. Ou seja, estou trabalhando com um total real de 40 gavetas. 40 gavetas, certo? Então, eu tenho assim, ó, 12 para 28. Lembrando, isso está na proporção de 3 para 7? Está. Olha, se eu multiplicar por 4, 3 vezes 4 é 12, se eu multiplicar por 4 dá 28. Até aí tudo bem. O que nós vamos fazer? Nós vamos agora tirar... Aqui são 12 gavetas vazias. Se eu pegar essas duas gavetas e enchê-las de alguma coisa, eu vou estar subtraindo, vou deixar de ter duas gavetas vazias e vou passar a ter duas gavetas cheias. Olha o que vai acontecer. 12 menos 2, 10. Eu vou passar a ter 10 gavetas vazias. E eu tinha 28 cheias, eu enchi mais duas, vou ficar com 30. Dividem 10 por 10, simplifiquem essa razão. 10 por 10, se eu dividir por 10, vai dar 1 aqui em cima. Se eu dividir por 10 aqui, vai dar 3 aqui embaixo. Qual é a proporção que eu tenho agora quando eu esvaziei duas, quando eu peguei duas vazias e enchi? Ficou na proporção de 1 para 3. É exatamente o problema aqui, olha. Eu tenho gavetas num total de 3 para 7. Esse é o total proporcional, 10. Agora, o total real eu não sei, mas o que eu sei é que quando eu tiro desse real duas de cada, eu fico na proporção de 1 para 3. Ou seja, eu mostrei para vocês que o meu total real é 40. É 40. E quando eu tiro duas vazias e passo elas para cheias, as minhas vazias passaram a ser 10. Portanto, a alternativa C aí do problema, alternativa C, ou seja, 10 gavetas vazias, certo? Então, eu teria um total de 40, né? É só você pegar, ó, 7 mais 3 dá 10, divide aqui 40 por 10 dá 4, não é? 4. Aí você pega aquela razão de 1 para 3, multiplica por 4, multiplica por... Esquece aqui, né, pessoal? Pega o 3 para 7 lá, ó, 3 para 7, multiplico por 4, eu tenho um total de 12, multiplico por 4, tenho um total de 28, repara, continua sendo 40. Agora, o que eu fiz? Eu tirei duas daqui, porque não tenho mais essas duas vazias, adiciono aqui porque elas ficaram cheias, e eu passei a ter o quê? Passei a ter 10 gavetas vazias e 30 gavetas cheias. Como ele pergunta as vazias, 10, alternativa C. Poxa, pessoal, desculpem aí se eu tive que explicar muita coisa, se ficou confuso para vocês. Eu tentei explicar de uma maneira mais objetiva, que tornasse o assunto mais fácil para vocês, tá? Espero que tenham gostado, acompanhado e que vocês tenham entendido a questão. Ficamos por aqui. Até a próxima aulinha aí, resolvendo a questão de número 20 dessa prova. Tchau, tchau.